Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e a gente vai fazer esse plano de jogo de Sport Fluminense, qual a escalação que o Sport tem que entrar, quais são as ideias de Pepa e o que é que a gente pode esperar desse confronto, quais as fragilidades do Fluminense, quais são os pontos fortes que o Sport tem que ficar atento. Então a gente vai para o campinho agora. E a gente vai começar agora a fazer esse plano de jogo, né, do Sport contra a equipe do Fluminense. Primeiro a gente vai analisar com base no pensamento do Pepa, depois eu dou a minha opinião ali, diante do contexto que o Sport vivencia hoje, do que existe de possibilidades, já projetando esse jogo contra o Fluminense, trazendo depois o que é que o Fluminense tem de pontos positivos e que o Sport tem que ter atenção, e de pontos a serem explorados na equipe do Renato Gaúcho. Mas a gente já vê aí, o Sport não está com a sua escalação completa. E por quê? Porque o Sport tem algumas dúvidas, né? Você perdeu ali o Paciência, você tem um Sérgio Oliveira que está fazendo ao longo dessa semana e até a gravação desse vídeo, fazendo trabalho em separado. Então você tem esses pontos de interrogações e você tem uma espinha dorsal, né? Que o torcedor do Sport cobrava muito do Pepa de ter essa espinha dorsal, e o Sport já tem 8 jogadores aqui, a gente já mais ou menos considera como titular. O goleiro Kaique França, a linha de defesa com Hereda, João Silva, Chico e Cariús. Rivera deve voltar depois do cumprimento de suspensão. Lucas Lima e Barleta. A dúvida é quem deve ser o companheiro de Rivera, quem deve assumir o comando de ataque, se o Sport vai ter alguém na ponta esquerda. Então a gente vai começar a conjecturar o que é que o Pepa pode imaginar, planejar para esse duelo contra o Fluminense no próximo sábado. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, que é muito importante para que a gente possa ampliar o nosso alcance dentro do YouTube. E aí a gente vai ver que existem algumas possibilidades. A gente tem aqui para o meio campo Zé Lucas, que desde que estreou como titular na equipe do Sport na temporada 2025, mantém uma consistência absurda, regularidade no nível alto, nota 8 todo o tempo, jogadoraço. Você tem Duqueiroz, a possibilidade muito forte do Duqueiroz também continuar como titular, porque vem sendo titular nessa campanha no Campeonato Brasileiro. E uma possibilidade remota é o Sérgio Oliveira. Então, eu acho muito difícil o Sérgio Oliveira iniciar a partida. Eu acho que possa ser que ele seja um jogador que fique apto ali para entrar no segundo tempo. Então, vou descartar um pouquinho aqui o Sérgio. Então, outras opções. Você tem aqui o Pablo, que se recuperou de lesão. Mas a gente tem que ficar atento que o Paciência também se recuperou de lesão. Foi para um jogo... Fez um jogo inicial contra a equipe do Corinthians, depois veio para um jogo de titular contra a equipe do Fortaleza e com menos de 45 minutos saiu. Então tem que colocar muita atenção em você expor o jogador rapidamente. Porque a gente viu que se o Sport perde o Pablo, o Sport fica sem centroavante novamente. E aí vem o camisa 38. Pro seu desespero que eu tô vendo aí, né? Na tela. Só botei ele só pra ver o seu desespero. E é uma possibilidade muito grande dele iniciar jogando. Ainda mais a gente analisar o contexto da lesão do Paciência. Então, essa possibilidade do Arthur Souza ser titular para colocar o Pablo no segundo tempo, ela é bem real. E outra possibilidade é o Carlos Alberto vir jogar aqui como ponta. Então a gente teria algumas possibilidades, tanto no meio quanto no ataque. O que é que eu penso que o Pepa vai ter? Se ele manter a mesma estrutura do jogo contra o Fortaleza, que eu acho que é interessante, porque as equipes que se deram bem ali contra o Fluminense mais recentemente foram equipes que tiveram muita força de transição. O Botafogo, o próprio Vitória. Então, você ter dois pontas agressivos é interessante. Então você vai ter aqui o quê? A possibilidade do 9. 38 ou Pablo? O que é que você faz? Vai com Pablo de cara ou vai com camisa 38 Arthur Souza? Pensando no Pepe, eu acho que ele vai forçar o Pablo. Vai forçar o Pablo e vai guardar o Arthur Souza, porque sabe que o Arthur Souza não tem dado resposta.
Imagino eu que seja assim. Lucas Lima jogando com muita liberdade. Zé Lucas, Rivera e Duqueiroz. Quem fica como titular e companheiro do Rivera? Eu acredito que existe a possibilidade, que aí é um ponto de muita dúvida do Pepa, de colocar o Duqueiroz. Mas a consistência do Zé Lucas, eu acho que ela é fundamental para que você mantenha o jogador. Mas tem ali a questão. O Zé Lucas voltou agora. O Zé Lucas, quando voltou, não voltou na posição do Duqueiroz. O Zé Lucas voltou suprindo a ausência do Rivera. Então, em tese, para o Pepa, e até mesmo na seleção brasileira sub-17, né? Tem vídeo aqui do Zé Lucas falando da campanha e da importância dele no campeonato sul-americano sub-17, onde o Brasil foi campeão. Ele jogou como primeiro volante. Ele jogou no 4-1-4-1, né? Então, possa ser que o Pepa coloque o Duqueiroz. Não seria algo fora do normal, por mais que eu não fizesse, porque eu entendo que o Zé Lucas mantém um nível muito mais alto do que o Duqueiroz. Então, essa é uma possibilidade de um time do esporte para encarar o Fluminense. Você ter a sua linha defensiva com os jogadores que a gente já está habituado, um meio-campo com Rivera, Duqueiroz, Lucas Lima, Barleta, Pablo e Carlos Alberto. Outra oportunidade, outra possibilidade é a saída do Duqueiroz e a entrada do Zé Lucas. E essa entrada do Zé Lucas eu acho que é muito interessante, porque o Zé Lucas e o Rivera vão dar consistência. Vão dar um pouco mais de liberdade para o Lucas Lima, não ter que baixar tanto. Eles oferecem boa cobertura de campo, principalmente o Zé Lucas, né, que tem uma mudança de direção muito mais ágil do que o Rivera, que o Rivera é muito mais pesado do que o Zé Lucas, né? Então eu acho que essa configuração de meio aqui seria interessante para você dar uma liberdade, poder fazer bem as coberturas aqui dos pontas no momento que um deles não baixasse, porque acontece, um Barleta, o Carlos Alberto em alguns momentos não baixam e deixa a bomba ali estourando para os volantes, para os zagueiros. Então daria um pouco mais de consistência essa dupla e além de ter uma boa qualificação na saída de passe. Né? O Zé Lucas tem isso, o Rivera também. O Zé Lucas tem uma boa bola longa, o Rivera também. Então é uma alternativa muito interessante, uma possibilidade que o Pepa pode colocar. Eu também encaixo um pouco nessa ideia aqui, uma ideia bem interessante. Por que não o Atêncio? Cara, assim, o torcedor do esporte fala muito do Atêncio, eu acho que ele mostrou no início dele que é um cara que tem muito a agregar no esporte, mas ficou 45 dias parados, mais de 45 dias parados. E aí, o que é que eu tenho, o que é que você tem de amostragem do Atêncio depois da lesão? São os jogos que ele entrou. A gente não tem acesso ao treino. Então, pelo que o Atêncio mostra nos jogos, o Tite Ortiz para mim está na frente. Para mim, o Tite Ortiz está na frente do Atêncio. Então, para mim, se fosse para modificar alguma coisa aí, era o Tite Ortiz, porque contra o Corinthians, contra o RB Bragantino, é um jogador que finaliza, é um jogador que tem competindo mais, né? Vem competindo mais do que o Atêncio. O Atêncio teve boas finalizações de fora da grande área, mas não agregou tanto. E é natural. É natural. Aos poucos. O Pepe errou para mim não ter colocado ele contra o Vasco ali alguns minutos para acelerar esse retorno do Atêncio, esse reentrosamento, essa readquirição da questão de ritmo de jogo, né? Mas já colocou ele ali num sacrifício, eu acho, contra o RB Bragantino, mais de 50 minutos. Já vem colocando ele nos segundos tempos dos jogos mais recentes, como colocou contra o Fortaleza. Então, tá indo no caminho de readquirir. Então, nesse caso aí, eu acho que o Atêncio tá atrás do Tite Ortiz em ritmo de jogo, em resolver problemas do time do esporte quando entra no segundo tempo. Mas eu colocaria aqui Atêncio no segundo tempo, acho que é uma possibilidade muito real. E aí a gente vem aqui para essa estrutura, né? Eu acho que é uma estrutura muito viável de ter e eu concordo com essa escalação. Eu acho que é uma escalação bem plausível. Mas vamos imaginar assim, o Pepa não quer colocar o Pablo
e tem o Arthur Souza para colocar. Aí eu não colocaria o Arthur Souza. Eu faria uma mudança no meio-campo. Eu faria aqui, ó. Eu acho que é uma escalação muito interessante. Rivera centralizado, Zé Lucas aqui, Duqueiroz também. E aí volta ao Sport jogar num tripé, num 4-1-4-1, que é uma formação que o Pepa gosta. Lucas Lima fazendo essa função de 9 ou de falso 9. Barleta e Carlos Alberto abertos. Quando se defender aqui, ó, baixam os dois. E aqui Lucas Lima mais centralizado. E aí, a depender da questão da bola, alguém sobe ali para fazer um 4-4-2 em determinados momentos. Eu acho que essa escalação tem valor. Eu acho que essa escalação tem muito valor, porque se você não tiver o Pablo para os minutos iniciais, eu acho que não é fundamental você ter uma camisa 9. Porque você teria ali o Lene Lobato ou o Arthur Souza. E esses dois caras não têm dado resposta. O Arthur Souza, de forma alguma, tem dado resposta positiva, né? Atrapalha muito mais do que ajuda. Então, é ter aqui, ó, dois jogadores de profundidade, dois jogadores que conseguem atacar bem o corredor, com o Lucas Lima tirando a atenção dos zagueiros para fazer esses encaixes que a equipe do Fluminense faz muito. Então, o Lucas Lima, nesse tipo de situação, iria atrair a marcação e aí abrir espaço para as infiltrações. E você teria 3 meio-campistas para segurar esses caras que em determinado momento não tivesse tanta recomposição. E além disso, teria peso na grande área, né? O Duqueiroz também pisa na grande área, o Zé Lucas tem gostado de finalizar ali de média distância também. Então, para mim é uma escalação bem interessante. Mas vamos assumir aqui que o Sport vá com aquela escalação aqui. E eu vou botar o Zé Lucas, tá? Vou botar o Duqueiroz. Vamos assumir que ele vem com o Pablo de início. E aí a gente vai começar a entender quais são os pontos fracos e os pontos de atenção que o Sport tem que ter. O time do Fluminense aqui tem aqui, ó, esse cara que é fora de série, John Arias. Você tem Samuel Xavier, você tem Ganso. Nesse jogo o Fluminense não vai ter o Herman Cano, vai ter o Everaldo, que vai centralizar. Então a gente vê que o time do Fluminense gosta de atacar em muitos momentos, fazendo que é um legado, uma herança do Diniz e que ninguém tirou, que é o fato da paralela cheia. O time do Fluminense acumula muita gente por aqui. Então você, em muitos momentos, vê o Ganso, ó, vindo por aqui, baixar, Samuel Xavier espetando, John Arias baixando, e a gente vê essa configuração aqui da equipe do Fluminense. Com os meio-campistas aqui muito próximos, o 9 baixando aqui também, ficando aqui. Então a gente tem esse tipo de situação. O time do Fluminense vai buscar criar sobrecarga no lado da bola. Então o time do Sport tem que ficar muito atento, porque essa superioridade numérica aqui, ela vai acontecer. O time do Fluminense gosta de fazer isso e o Renato Gaúcho dá sequência a essa herança que foi do Fernando Diniz, mesmo que depois do Fernando Diniz tenha passado o Mano Menezes, né? Mas o Renato tem resgatado. Então vai ser fundamental esse jogo de solidariedade, esse jogo coletivo, para que a equipe do Sport consiga igualar, pressionar aqui a equipe do Fluminense e ter atenção com o lado oposto. Não pode esquecer o lado oposto. Porque se vem todo mundo para esse lado aqui, ó, você permite a entrada do René. Você permite, por exemplo, se a linha toda balança para esse lado aqui, ó, o Canóbio, o Keno, pode ficar aqui numa situação de mano a mano com o lateral. E são dois jogadores que têm um poder de definição muito bom. Mas na mesma medida que esse é um ponto forte da equipe do Fluminense, ele se torna o seu ponto frágil. Que o Botafogo utilizou muito isso. Que é o quê? Você recuperar essa posse de bola nesse lado. E aí o time do Fluminense está todo aqui, ó, linha alta, tudinho bonitinho. E aí você troca essa bola de corredor. Você inverte essa bola de corredor aqui, ó. E aí você começa a criar desestrutura. Você tira essa bola, joga essa bola para lá. Deixa eu botar aqui, pronto. Você joga essa bola para lá, ó.
Inverte. Eita que a seta tá ruim, hein? Eliminar aqui a seta. Você inverte, ó. Inverte essa bola de corredor até achar o ponta. E quando você acha esse ponto aqui, ó, vai ser fundamental esse ponto aqui para segurar o lateral. E aqui já numa zona mais baixa, tá? E aí imagina aqui todos os zagueiros correndo, todo mundo correndo. Lateral aqui já espaçou as linhas. E aí você tem que ter gente para infiltrar. Esse meio espaço aqui, ó, ele é fundamental. O time do Botafogo explorou muito. O time do Vitória explorou muito recentemente. Então, esse meio espaço, quando você retoma essa bola, esse espaço entre zagueiro e lateral, é fundamental para você atacar. Porque gera muita indefinição. O lateral vai estar olhando a bola, o zagueiro não sabe se vai fazer a cobertura. Então, é bom ter sempre alguém aqui, ó, passando. O lateral também passar para gerar dúvida no zagueiro. Se o zagueiro acompanha, se o zagueiro fica. Aí nesse momento de acompanhar aqui, ó. Aqui, ó. Aí se o lateral vai saltar, se o lateral vai ficar. E aí nesse espaço de dúvida, você infiltra com os dois jogadores. E aí você entra no último terço. Você entra na grande área e gera finalização. Esse é um ponto que o Sport tem que explorar. Tem que ter atenção quando estiver defendendo ali para aquela paralela cheia, porque vai ter muita troca de movimentação, mas quando recuperar tem que inverter essa bola rápido de corredor. E aí o Rivera vai ser uma peça fundamental, o Zé Lucas pode ser uma peça fundamental se jogar, por isso que eu acredito que o Zé Lucas agrega muito mais nesse jogo, não só defensivamente, mas ofensivamente, porque não, em tese, terá a ausência do Sérgio Oliveira, porque vem trabalhando em separado toda semana, né? Na maioria da semana. Então, essa bola longa, essa inversão rápida de corredor, eu acho que atrai muito os olhares do Sport. E aí, ter peso na grande área. Recupera. Carlos Alberto tem essa potência, né? O problema do Carlos Alberto é quando chega cara a cara com o goleiro que não finaliza. Não finaliza tão bem, né? Mas tem a presença de área, tem a potência para chegar lá. Então, é uma estratégia que o Sport pode explorar bastante diante da equipe do Fluminense. Outra situação que o Sport tem que ter atenção no Fluminense é quando o Fluminense for fazer a sua saída de bola. E aí a gente tem que estar ligado, porque é muita herança do Fernando Diniz. É uma equipe que sai jogando com os pés a todo momento, com o objetivo de quê? De atrair o time adversário. Então o Fluminense vai fazer essa estrutura aqui, ó, os dois zagueiros ao lado do Fábio. Você vai ter aqui um Ganso não aqui, ó, o Ganso mais por dentro. Você pode ter aqui o Martinelli junto do outro meio campista, né? Deixa eu tirar aqui a seta. E aí você vai ter aqui a referência, os dois pontas bem abertos, João Arias. E aí se o Sport, a marcação do Sport é bem agressiva, então casa com a proposta do Fluminense. O Sport gosta de pressionar. Geralmente aqui, ó, o Sport vai pressionar com o Lucas Lima. A marcação aqui, ó, se joga com essa escalação, Rivera e Zé Lucas mais centralizado, ou no 4-1-3-2. Então o Zé Lucas sobe um pouquinho a altura junto aqui. Hereda mais atrás, o Rivera fazendo esse balanço por trás. João Silva, Chico e o Cariús. E aí essa bola geralmente é o quê? O time sai geralmente por esse setor. E aí busca atrair a marcação. O Ganso sempre próximo. Aí, ó, tem que ter atenção com o Ganso, porque o Ganso gira muito rápido. Não só ele para girar e fazer o lançamento, mas também aqui, ó, o Carlos Alberto, o Samuel Xavier. Samuel Xavier tocou, ele passa. E quando ele passar, amigo, ele já vai ficar aqui em uma situação de 2 contra 1 em cima do Cariús. E o alvo vai ser o John Arias, porque o John Arias ataca muito bem espaço, é um jogador veloz, um jogador inteligente. E aí o John Arias aqui, ó, recebe essa bola e aí vai tentar já conectar o Everaldo ou até mesmo uma finalização. Então tem muita atenção nesse encaixe de marcação. Não permitir que essa bola seja lançada nas costas da última linha. Então esse é um ponto que o time do Sport tem que ter muita atenção, porque o Fluminense vai atrair a equipe para o seu campo para tentar também ludibriar a marcação da equipe do Sport e explorar o espaço nas costas. Não a equipe do Fluminense geralmente não tenta muito bola longa. O cara que busca mais essa bola longa
pode ser o Ganso. Se você der muito espaço, ele consegue conectar. Mas geralmente é a equipe que constrói curto, constrói no espaço de habilidade. Então é uma bola que vai vir aqui com o Samuel Xavier, e aí o Samuel Xavier vai atrair a marcação para soltar ela no tempo correto para o John Arias fazer o facão nas costas do lateral, nas costas do zagueiro. Então tem que ter atenção a equipe do Sport. Outra forma do Sport atacar a equipe do Fluminense é o Sport na sua saída de bola, que geralmente aqui acontece, ó. O Sport faz essa saída de 3, abre bem os laterais, né? E aí você tem aqui a estrutura com o Zé Lucas, o Lucas Lima baixando um pouco mais, o Pablo vindo por aqui, Barleta e Carlos Alberto, né? Então você tem basicamente essa estrutura. Então deixa eu colocar também aqui o Fluminense, como é que o Fluminense marca. Ganso e Cano, mas o Cano não vai jogar, então é Ganso e Everaldo aqui na primeira linha. Não é uma linha tão pressionante, tá? Com Everaldo ganha um pouco mais de solidariedade. Então você tem aqui os dois volantes. Você tem aqui René. Você tem aqui Ignácio. John Arias subindo um pouquinho mais aqui. E o Samuel Xavier. Então você vai ter uma estrutura basicamente essa. Então, para o Sport criar dificuldade na equipe do Fluminense, se for fazer essa saída de bola dessa maneira, ou até mesmo num campo mais baixo, né? Deixa eu pensar que o Sport baixando conseguiu romper. Deixa eu voltar aqui, né? Papel de fresco da porra. Mas deixa eu voltar aqui todo mundo um pouquinho mais. Barleta por dentro, Pablo aqui dando profundidade, Lucas Lima, Zé Lucas, Rivera, João Silva, Chico, aí Carlos Alberto por dentro, Cariús aqui nessa zona de atuação. Aí baixa um pouquinho aqui o Canóbio ou o Keno, né? Dependendo de quem vai atuar. E aí você tem mais ou menos essa estrutura aqui que a equipe do Fluminense vai pressionar. E aí, essa construção geralmente vai acontecer a 3 porque o Fluminense vai pressionar com 2. Então o Rivera vai baixar. Mas se em algum momento acontecer de pressionar com 1, só faz a saída com 2, né? Mas a gente tem que ter aqui atenção, ó, que o Sport tem que se posicionar muito bem em campo. Por quê? Porque se, por exemplo, tenta conectar um passe aqui com o Zé Lucas por dentro, vai saltar pressão o Zé Lucas aqui, ó. O Martinelli vai saltar pressão. Se o Zé Lucas consegue fazer esse passe de primeira, então a gente vai ver aqui o caminho da bola, né? Sai o Rivera, Zé Lucas conecta aqui com o Pablo. O time do Fluminense faz essa marcação por encaixe. Então o zagueiro que estava ali, ó, vai fazer esse encaixe em cima do Pablo. O que vai abrir, ó, esse espaço aqui para a infiltração, espaço entre zagueiro e lateral. Então, se o Sport pratica um jogo de posição ou um ataque posicional bem feito, o Sport vai conseguir manipular a marcação da equipe do Fluminense. E aí os encaixes eles vão acontecer fora do time e isso vai gerar espaço para que o Sport tenha a possibilidade de infiltração entre zagueiro e lateral. Mais uma vez, o espaço entre zagueiro e lateral é importante o Sport ocupar, os pontas vão ter que ter essa leitura. Então é muito importante o Sport ter essa atenção no momento de atacar, porque se constrói bem por dentro, consegue explorar essas vulnerabilidades do Fluminense. E claro, você tem que ter atenção também no Fluminense em outras questões, as movimentações, como eu disse. Em muito momento o Ganso baixa como se fosse lateral, o Samuel Xavier sobe, o John Arias recua um pouco, os laterais podem construir por dentro, o René e o Samuel Xavier vêm por dentro e dá amplitude para o John Arias e para o Canóbio e para o Keno, então eles podem fazer esse movimento de ruptura, né? Esse atacar espaço por dentro, ou que é o natural, John Arias e o Canóbio ou o Keno vir por dentro e eles darem a largura. Então tem que ter atenção nessas trocas, nessas movimentações também da equipe do Fluminense, que é uma equipe que se movimenta muito para tentar confundir a marcação e gerar desestrutura defensiva. No mais, eu acho que ter esse tipo de atenção, vai ser um jogo muito equilibrado. O
O time do Fluminense não é um time de criar muitas chances de gol. É um time que tem muita posse de bola, mas tem dificuldade. O seu ponto de desequilíbrio era o Germancano dentro da grande área. Com um toque ele finalizava muito bem. O Everaldo já precisa de um pouco mais de toques para tentar finalizar. Então é tentar ali criar esse tipo de armadilha, de tentar tirar o conforto do Fluminense nessa construção, nessa paralela cheia, e quando retomar a bola ter muita verticalidade e aproveitar as chances que tem. Esse é o grande problema do Sport do Pepa. É um time que não é letal, não é efetivo. E isso tudo gera um efeito em cadeia. Ah, tem problemas de mudanças? Tem. Mas qual treinador que a gente vai olhar na Série A do Campeonato Brasileiro que não é questionado pela sua torcida por substituições, por alguma escalação inicial? Todos os treinadores têm esse problema. Mas o Sport peca muito no terço final. Peca muito na individualidade de definir a jogada. E aí coloca todo o trabalho para ruir. Então, se o Sport vai manter o Pepa, os caras têm que melhorar a finalização. Tem que ser mais preciso, tem que ser mais letal, para que o Sport possa sair dessa situação e quem sabe conseguir uma vitória diante do Fluminense, que não é coisa de outro mundo. Não é coisa de outro mundo, porque o Fluminense não é uma das melhores equipes, tem um bom elenco, mas não tem tido o volume, principalmente nos jogos de maior competitividade no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana goleou, né? Mas um adversário que não é tão parâmetro, né? Pegou a Aparecidense agora, já sofreu um pouquinho para fazer gol. Então você vê que o Campeonato Brasileiro e as equipes brasileiras estão um nível acima de alguns adversários sul-americanos que a gente tem observado. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos ainda neste mês de maio. Como sugestão, deixar 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.